No vídeo de hoje vamos falar sobre a comemoração do Dia do Quadrinho Nacional. Vamos trazer alguns dados pertinentes a uma área da produção cultural do Brasil, onde criação artística, trabalho, baixa visibilidade e precarização caminham lado a lado. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto e se você é fã ou quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido e acolhida. E já deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Voltamos a seguir a nossa vinheta. Hoje, 30 de janeiro, é comemorado o Dia do Quadrinho Nacional. A data foi instituída em 1985 pela Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo, durante um evento no Sesc Fábrica Pompeia, em São Paulo, ocasião que também marcou a criação do troféu Ângelo Agostini. Mais recentemente, o projeto de lei número 2328-A, de 2024, pretende oficializar nacionalmente a comemoração, reconhecendo não apenas a data, mas a luta histórica dos trabalhadores de quadrinhos e a necessidade de políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda na cadeia produtiva, como veremos ao longo deste vídeo. Celebrar o quadrinho nacional não é apenas celebrar obras, é reconhecer pessoas. E quando falamos em quadrinhos, falamos de um campo amplo de atuação: roteiristas, desenhistas, arte finalistas, coloristas, letristas e editores. No Brasil, porém, essas funções raramente estão separadas quando se fala em produção de quadrinhos no mercado alternativo e independente. O autor costuma ser também produtor, editor e divulgador da própria obra. E isto não deve ser romantizado como versatilidade criativa, mas lido como uma ausência de um mercado suficientemente robusto para a especialização, uma necessidade de autonomia total para viabilizar projetos e uma sobrecarga criativa e produtiva. Essa percepção, baseada na experiência, ganha lastro com os dados do Censo Nacional dos Profissionais de Quadrinhos e Humor Gráfico de 2025, que revelam um mercado marcado pela informalidade, pela produção independente e pela multifuncionalidade, que não é escolha estética, é imposição estrutural. Vale destacar o que estamos chamando aqui de censo. Trata-se de um levantamento de alcance nacional, com participação de profissionais de diferentes regiões, perfis e modos de atuação, construído a partir da declaração dos próprios quadrinistas. Ou seja, não é um estudo externo sobre o campo, mas um retrato produzido a partir de quem vive o trabalho cotidiano dos quadrinhos no Brasil. Aqui cabe a frase que atravessa todo o campo: ser quadrinista é muito difícil. Antes dos números do censo, existem as vozes daqueles que estão inseridos nesse campo. Os depoimentos reunidos por Érico Assis em Balões de Pensamento, volume 2, revelam um eixo comum: liberdade criativa como razão de permanência, mesmo diante da precariedade. Essas falas não celebram essa precariedade, elas explicam por que, apesar dela, o campo não morre. Temos aqui Danilo Beirute. Quadrinhos é talvez o último produto de consumo em massa realmente visceral.
Não precisa de estrutura, não precisa de equipe, você faz do seu jeito. André Diniz, também quadrinista. Quadrinho é liberdade. Se tenho 100 páginas, faça em 20. Se não tenho computador, faça em lápis. Qual artista não quer liberdade? Chris Peter deixa aqui a sua opinião. Existem duas maneiras de se fazer quadrinhos, sendo pago para o projeto dos outros ou pagando para ver o seu próprio projeto lançado. Greg Tocchini. Difícil é manter-se fazendo quadrinhos. Dá trabalho, mas há uma dose de diversão que compensa. Segundo Odir Bernardi, ele descobriu que era infeliz não fazendo quadrinhos. Há uma satisfação íntima em estar fazendo algo real, físico. Esses relatos não são carregados de romantismo por ingenuidade. São respostas existenciais a um mercado instável. Nosso mercado, que pode crescer, diga-se de passagem, não tem uma linha produtiva estabelecida. Com o projeto de lei, talvez possamos ter aí políticas públicas olhando para esta parte da cultura do país, que pode sim ser um espelho, mas também uma vitrine da cultura brasileira, seja para o mercado interno quanto para o mercado externo. O censo de 2025 transforma percepções em evidências de 3 eixos. Publicação de forma independente, através de fanzines, HQs autorais, romances gráficos, webcomics. A informalidade e também viver de quadrinhos. Infelizmente, o censo não trouxe números suficientes entre os entrevistados, o que não invalida o retrato qualitativo e estrutural que emerge de um levantamento nacional e transversal. Para termos uma margem numérica sobre todas as evidências escolhidas, temos aí que a metade dos artistas não emite nota fiscal. Então, a publicação independente aparece como a forma predominante de inserção no mercado, o que vai acarretar de modo circular na informalidade, e dentro deste eixo temos aqueles que conseguem emitir notas fiscais, mas mesmo entre aqueles que emitem, uma parcela significativa utiliza o MEI, não como expansão empresarial, mas como estratégia de sobrevivência, de exigência para participar de eventos, editais ou prestar serviços pontuais. O MEI funciona como um fim das contas, como solução precária para o mercado informal, não como sinal de profissionalização consolidada, aparecendo como uma estratégia defensiva diante da precarização do trabalho. E, finalmente, no eixo viver de quadrinhos, apenas uma parcela minoritária dos profissionais declara viver exclusivamente de quadrinhos. A grande maioria dos quadrinistas possui outra ocupação principal ou complementa a renda com aulas, ilustração, design, publicidade, etc. Para a maioria, fazer HQs significa conciliar paixão, trabalho precário e múltiplas ocupações. Aqui, o depoimento de Gustavo Duarte ecoa esses dados. Trabalha-se muito e ganha-se quase nada. É uma das piores áreas financeiramente dentro do mercado cultural brasileiro. O censo revela também que o mercado de quadrinhos não é neutro. Autores negros enfrentam maiores barreiras de acesso a editoras, prêmios e visibilidade. Muitas vezes são associados apenas a narrativas de resistência, enquanto autores brancos circulam com liberdade temática. Nesse caso, os coletivos como Perifacom, AfroHQ surgem como resposta estrutural à exclusão. As mulheres ainda são subrepresentadas, mas já ampliaram presença com a internet e o financiamento coletivo. Permanecem concentradas nas faixas etárias mais jovens, indicando evasão histórica. Fazendo um comparativo de maneira resumida em todas as regiões do Brasil, e vocês estão vendo aí na tela,
uma tabela comparativa mais completa. Podemos dizer que o Sudeste concentra quase metade dos profissionais, ou seja, concentra o mercado, mas não necessariamente garante as melhores condições de vida. Há mais oportunidades, entretanto, também mais competição. O Sul é a segunda maior concentração, a capital simbólico acumulado ali, mas limitações estruturais de circulação e renda. O Nordeste aparece como um polo de renovação estética e política, enquanto o Norte apresenta alta diversidade de cor, forte atuação de coletivos e crescimento recente, evidência que produção não depende apenas de mercado, mas a falta de políticas públicas limita a circulação nacional dessas obras. E o Centro-Oeste apresenta menor representatividade proporcional. Os quadrinhos aparecem mais como atividade complementar, não como eixo central de renda, tendo aí uma dependência de políticas públicas locais e Brasília como exceção dentro da região. O mercado, como pode ser visto, é nacional, mas a visibilidade ainda é desigual. A distribuição não é equilibrada e acompanha a concentração de renda, presença de editoras, eventos, políticas culturais, redes de formação. Nesse contexto, as redes sociais se assumem papel central na divulgação, comercialização e financiamento das obras. Plataformas digitais e campanhas de financiamento coletivo ampliam o alcance dos quadrinhos, mas não eliminam a precarização, transferindo ao autor a responsabilidade integral pela sustentabilidade econômica de sua produção. As redes sociais se consolidam como principal meio de divulgação, espaço de publicação, ferramenta de financiamento coletivo e alternativa à ausência de livrarias e políticas estruturadas. Como diz Chris Peter, a internet resolve parte do problema, mas não resolve a distribuição nem a renda. Dois sinais importantes surgem nesse contexto. Recentemente temos aí o projeto de lei, como dito anteriormente, com uma tentativa de oficialização nacional do Dia do Quadrinho Nacional, com menção explícita à necessidade de políticas públicas voltadas para os quadrinhos. E a inclusão de HQs como Beco do Rosário, de Ana Luísa Kohler, na lista da FUVEST 2030-2033, reconhecendo os quadrinhos como obras capazes de trazer pensamento crítico e estético aos vestibulares. Esses gestos não resolvem o mercado, mas reposicionam simbolicamente a linguagem. João Montanaro sintetiza bem isso. O quadrinista tem que ser muito apaixonado. Todos vão falar. É amor. O que mantém os quadrinhos brasileiros não é a promessa de riqueza, mas a vontade de contar histórias, a liberdade criativa e a insistência em existir apesar da subvalorização. Celebrar o quadrinho nacional, à luz dos relatos e dos dados, é reconhecer que o quadrinho brasileiro sobrevive não porque é fácil, mas porque é necessário. Os quadrinhos brasileiros sobrevivem menos pela promessa de ascensão econômica e mais pela insistência ética e afetiva de seus autores. Agora, olhando para o outro lado da cadeia cultural, relacionado direta ou indiretamente com isso que estamos explicitando, temos também dados sobre retratos de leitura no Brasil de 2024 que podem impactar mais essa precarização. É que a leitura deixa de ser prática regular e passa a ser uma prática episódica, geralmente associada a escolas ou por demandas pontuais. Alguns desses dados, tanto do censo quanto dos retratos de leitura no Brasil, dialogam entre si. Os dois trabalhos vão ser deixados aqui na descrição do vídeo para consulta.
Os retratos de leitura confirmam uma tendência. O Brasil segue perdendo leitores. O relatório deixa claro que ler no Brasil é um privilégio determinado por renda, escolaridade, cor, e não vou usar aqui o termo raça por não concordar com ele, e também território. Pessoas brancas com maior escolaridade, moradoras de centros urbanos e com renda mais alta leem mais, com mais diversidade e com maior autonomia de escolha. O estudo aponta que pessoas negras leem menos não por falta de interesse, mas por falta de acesso a livros, menor presença de mediação, menor identificação simbólica com o que é ofertado. A leitura é atravessada por representatividade e pertencimento. Dito isto, a escola continua sendo o principal espaço de contato com a leitura e o maior mediador entre o livro e leitor. E o que é um agravante? Que quando esse vínculo escolar termina, a leitura desaparece para a grande parte da população. Consequentemente, não se forma um leitor autônomo, mas forma-se um leitor funcional instrumental. Um outro dado importante: entre os materiais mais lidos aparecem textos religiosos, livros didáticos, conteúdos digitais, HQs e livros ilustrados aparecem com forte apelo entre os jovens. Como o nosso foco no canal são os quadrinhos, eles surgem como porta de entrada e não como linguagem secundária. O que o Retratos da Leitura mostra reforça o argumento de que quadrinhos não são um gênero menor, mas uma linguagem compatível com leitura fragmentada, potente no ambiente digital, acessível para leitores iniciantes e eficaz na formação de leitores autônomos. Esse dado dialoga diretamente com a presença de HQs em vestibulares, o crescimento da produção independente, o uso de quadrinhos em escolas e coletivos culturais. A precarização do quadrinista reflete a precarização do leitor. O estudo mostra menos leitores, menos compra de livros e menor investimento público em leitura. O censo dos quadrinistas mostra um quadro de informalidade, baixa renda e dependência de circuitos alternativos. São duas pontas da mesma crise cultural. A dificuldade de viver de quadrinhos não é falha individual do artista, mas é consequência de um país que lê pouco, políticas públicas frágeis, mercado editorial bastante concentrado. Dito de outra maneira, um país que não sustenta leitores, não sustenta autores, e falta ou ausência de políticas públicas afeta toda a cadeia cultural. Olha que temos aí uma questão curiosa também. O que o Retratos da Leitura aponta sobre leitores negros, menor acesso, menor mediação, menor identificação simbólica, é o mesmo padrão que o censo aponta também sobre quadrinistas negros, menor inserção editorial, necessidade de coletivos próprios, restrição temática imposta pelo mercado. O leitor negro e o autor negro enfrentam o mesmo sistema excludente em posições diferentes. O mesmo sistema que restringe o leitor, restringe o autor. O estudo mostra que a leitura cresce quando há mediação comunitária, identificação cultural, pertencimento. Isso se conecta diretamente à Perifacom, por exemplo, feiras independentes, circuitos alternativos de quadrinhos, pois esses espaços formam leitores, formam autores e criam um mercado onde o mercado falhou. O quadrinho brasileiro ocupa uma posição paradoxal. Os quadrinhos são uma das linguagens mais eficazes para formar leitores em um país que lê pouco, mas é sustentado por um mercado que precariza sistematicamente seus produtores, apesar do alto nível de escolaridade formal. Outro ponto que podemos discutir é a questão da remuneração dos quadrinistas frente à produção
audiovisual. Temos vários casos de autores, principalmente nos Estados Unidos, que estão se recusando a trabalhar com grandes editoras. Vide o caso da DC, Warner, HBO e Marvel Disney, que transformam ideias de quadrinhos em filmes ou séries e não remuneram esses autores adequadamente. Um exemplo clássico recente é o autor Ed Brubaker, que foi responsável por trazer de volta o personagem Bucky, que era um sidekick do Capitão América, de volta às histórias da Marvel. Ele havia sido dado como morto e Ed Brubaker criou histórias verossímeis para aquele universo e o trouxe como Soldado Invernal. Essa ideia foi aproveitada pela Disney no filme Capitão América Soldado Invernal. E sabem o que a Disney quis pagar para o Ed Brubaker? $5.000. Uma quantia irrisória para um filme bilionário em lucros. Nunca mais Ed Brubaker trabalhou para a editora. Recentemente tivemos aqui um caso de um desenhista brasileiro que se envolveu em polêmica semelhante com uma personagem que foi adaptada para a série. O desenhista se posicionou nas redes sociais de que não tinha sido creditado de maneira justa. Um tempinho depois, chegou-se a um acordo. Se formos pensar que a Disney remunera sempre no mesmo valor, ele aceitou ficar calado por essa mesma quantia de $5.000. Veja, é uma indústria bilionária que é cinematográfica. Isso praticamente é dinheiro de pinga. E por aqui vale o questionamento. Valeu a pena aceitar um acordo por $5.000? Ou valeria mais a pena não aceitar e levantar a bandeira de melhores rendimentos para os artistas? Não me entenda aqui como um ser moralizante, apenas estou levantando um questionamento. Poderíamos também fazer uma provocação aqui no Brasil com relação a Maurício de Souza, Produções e as suas adaptações como a Turma da Mônica, Laços, que surgiu em HQ e foi transposta ou adaptada para audiovisual, assim como Astronauta para o desenho animado da HBO. O estúdio remunerou os autores depois da transposição de mídias, além dos contratos firmados para a criação em HQ? Fica também aqui esse questionamento. Trata-se de um processo de precarização e de uberização da área gráfica, uma lógica global que também opera no Brasil. O quadrinho é uma linguagem estratégica num país de baixa leitura, mas seus produtores não são tratados como agentes centrais de políticas públicas de leitura. Analisando o cruzamento entre os dados do Censo Nacional dos Profissionais de Quadrinhos e Humor Gráfico de 2025 e da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil de 2024, revela-se que as desigualdades que atravessam a formação dos leitores no país são as mesmas que estruturam a precarização do trabalho dos quadrinistas. Escolaridade elevada, baixa renda, informalidade e subrepresentação de cor aparecem simultaneamente nos dois extremos da cadeia cultural, evidenciando que a crise do quadrinho nacional não é apenas setorial, mas parte de um sistema mais amplo de exclusão cultural. O perfil dos quadrinistas brasileiros, conforme revelado pelo Censo Nacional dos Profissionais de Quadrinhos e Humor Gráfico de 2025, é marcado por um alto nível de escolaridade formal, contrastando com baixos rendimentos e elevada informalidade. O campo apresenta predominância de homens brancos, ainda que se observe crescimento da participação de mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+, usado aqui como uma demografia. Eu acho esse termo horrível, especialmente em circuitos independentes e digitais. As desigualdades de cor, gênero e território atravessam diretamente as condições de trabalho, evidenciando que a precarização no mercado de quadrinhos não é apenas econômica, mas também estrutural e socialmente distribuída,
que esse projeto de lei possa trazer benefícios para todos os quadrinhos, pois onde não há dados, não há política pública, e onde não há política, há invisibilidade. O quadrinho brasileiro existe e em todas as regiões, identidades e formas de produção, precisamos com isso torná-lo mais conhecido. Diante do exposto, que as políticas públicas possam trazer luzes para esse mercado, gerando aí uma renda digna para os produtores de quadrinhos. E esse pensamento, inclusive, está em curso no mercado franco-belga, por exemplo, sobre renda mínima para artistas de quadrinhos, ou bande dessinée, ou BD, como é falado lá. E, acima de tudo, fazer a economia girar, tanto internamente como trazer dividendos de fora. Talvez precisamos aprender com nossos amigos orientais que souberam valorizar os mangás ou manhwas como produto cultural, mas também como algo que agrega financeiramente ao ser exportado e vira vitrine cultural do país. Não adianta falar apenas enaltecendo o Dia do Quadrinho Nacional se não se fala de obras nacionais, não é? Então, fica aqui a minha promessa de que este ano o canal vai tratar mais de obras nacionais e não apenas do que foi publicado por editoras e veio de fora. Agora é com você, caro espectador e leitor. Esse assunto foi pertinente? Comente aí suas experiências concretas com leitura de quadrinhos nacionais. Você costuma participar de eventos que tem quadrinistas nacionais? E você, produtor de quadrinhos que porventura esteja vendo este vídeo, o que tem a dizer? Comente sobre o que acabamos de discutir, venha participar desse debate. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever caso não seja inscrito no canal. Ajude este canal, que é meu, é nosso, para divulgação e discussão de quadrinhos. Nos vemos no próximo vídeo.